E aí, investidores, tudo tranquilo? No dia de hoje, 27 de agosto de 2025, nossa bolsa fechou com uma alta de mais de 1%, de 1,04 para ser mais exato. O dólar também basicamente lateralizou, mas subiu um pouquinho, fechando a R$ 5,42. O euro muito em linha também. O grande destaque foi realmente a alta de mais de 1% da nossa bolsa, voltando aos 139 mil pontos, muito puxado pelos dados do CAGED, que são os dados de emprego aqui no Brasil, e as frases do Galípolo. Perfeito. Em paralelo a isso, teve o resultado da Nvidia, um lucro recorde, acima do consenso que o mercado esperava. Ainda assim, é aquilo, bom resultado, ações caindo como sempre. Olhando aqui para o que foi dito pelo Galípolo, investidores, que é realmente o que repercutiu bastante. Hoje o Galípolo teve um evento, ele acabou na Federação Nacional de Distribuição e Veículos Automotores, ele acabou falando tanto da inflação, como também reafirmando que o Banco Central não pode se emocionar com dados pontuais, e reiterou que enxerga a Selic em patamares restritivos por um período relevante de tempo. O que isso basicamente passou de mensagem para o mercado, investidores, que não existe problema para o Banco Central ter que cumprir, realmente é aquilo, né? Os juros não é uma decisão de ninguém, é realmente o que o mercado pede. E é basicamente isso que ele está enfatizando. Que os juros basicamente existem para controlar a inflação e que o Banco Central não tem a urgência, não tem obrigação nenhuma de antecipar o período necessário para que os juros voltem a cair. O que passou um recado muito bom para o mercado, que basicamente reforçou que não vai haver interferência de terceiros, como o Poder Executivo, nem nada do tipo. Mais uma vez, existia no início do mandato do Galípolo a expectativa que, por ser uma indicação do presidente Lula, que ele fosse seguir o que o presidente estava buscando, que já tinha sido comentado algumas vezes pelo próprio presidente da República, que os juros estavam muito altos, que eles tinham que cair, que isso não era saudável para o país. Então o mercado, em um primeiro momento, entendeu sim que seria essa movimentação do Galípolo ao substituir o Roberto Campos Neto. Entretanto, desde então ele vem fazendo um mandato muito regular e muito pleno e sereno mesmo, contrariando o que grande parte do mercado esperava, inclusive eu. E basicamente essa é mais uma frase dele que reforça o comprometimento do Banco Central em cumprir a meta da inflação e, em paralelo, trabalhar com os juros da maneira que deve ser feita e não cedendo a desejos de terceiros. Quando a gente olha para as maiores altas da bolsa hoje, investidores, grande destaque aqui para Braskem, subindo mais de 5%, São Martinho, Raízen, aqui ó, Raízen mais uma vez, acho que nesses últimos 10 vídeos que eu postei aqui no canal, 3 ou 4 eu falei de Raízen, então caso você queira entender um pouco mais da situação de Raízen, volta aqui no canal e assista o vídeo que eu comento de Raízen, o porquê tem pregão que ela sobe 10, tem pregão que ela cai 15, e tire suas próprias conclusões e estude sobretudo o papel. Cosan, muito ligado a Raízen, obviamente. São Martinho, qual foi basicamente o case de São Martinho? São Martinho, eu não tenho exposição, mas eu tenho exposição no setor de açúcar e etanol via Jalles Machado, já a gente vai falar de Jalles também, mas a São Martinho hoje subiu 5%, basicamente por uma recomendação do Citigroup, que recomendou a compra da ação com preço-alvo acima dos R$20. Dito isso, ela fechou aqui acima dos R$17,50. Entre as maiores quedas, a Aura Energia caindo mais de 1,5%, Pão de Açúcar, Embraer, mas nenhuma queda que chamasse muito a atenção, investidores. Olhando para o índice de dividendos também de maneira bem rápida, maior alta Kepler Weber, Copasa também subindo 4% hoje, Plano e Plano, Irani, uma das minhas maiores posições também hoje subindo quase que 4%. Olhando para as maiores quedas, também quedas muito tímidas, Bradesco, Vale aqui também caindo quase nada, em um sentido muito lateral mesmo. E small caps, como eu comentei aqui, ó, Jalles Machado, o fato de ser uma small cap, né, como a gente observou, enquanto que a São Martinho subiu 5, a Jalles já subiu basicamente 6,5. Obviamente, em cenários de queda, ela tende a sofrer mais também, obviamente, né, investidores, é sempre bom a gente frisar isso. E na outra ponta, a Melius, né, Cash 3 caindo mais de 1,6%. E quando a gente desce aqui, vai olhar também o IFIX basicamente andou de lado na data de hoje, subindo 0,04%, e essas foram as maiores altas, com grande destaque para o HGRE, da Pátria, basicamente de escritórios, e nas maiores quedas a gente tem alguns destaques aqui, também a Pátria caindo mais de 2,4%, Deva 11 também sempre figurando entre as maiores quedas já há algum tempo, e o HFOF também
um fundo que muitos investidores, sobretudo pessoas físicas, têm investidores. Ou seja, um mercado muito volátil, entretanto não foi um mercado de grandes oportunidades, eu basicamente também não fiz nenhum aporte na data de hoje. Hoje o Banco do Brasil, as ações abriram em queda, chegaram a cair até 2%, com uma notícia do Banco Central que realmente poderia afetar a inadimplência rural no terceiro TRI. Entretanto, quando a gente vai ver no final do dia, o banco acabou se recuperando e fechou a data de hoje subindo 1,23, que no papel é muito volátil. Eu não estou comprando acima dos R$ 20, mas eu acho que vai ter oportunidade abaixo desse preço, então eu sempre seguro ali um pouco de valor para aplicar nesses cenários. Banco do Brasil abaixo ali dos R$19,90, R$19,80, eu já volto a fazer aportes. E é basicamente essa notícia das ações da São Martinho, como eu já comentei, subindo mais de 4%, após recomendação do Citigroup, que, como eu comentei, saiu de neutro para compra com preço-alvo acima dos R$20, 20,50 para ser mais exato. E aqui está a volatilidade da São Martinho, que, como eu comentei, trabalha com açúcar e etanol, e basicamente com expectativa de produção global mais baixa de petróleo e câmbio, tende a favorecer esse setor. Pelo vídeo de hoje foi isso, investidores, um vídeo bem rápido, bem direto, até para a gente estar entendendo um pouco mais de algumas ações que a gente não fala tanto, como é o caso de São Martinho, Vajales, que a gente comentou aqui brevemente. Eu tenho uma pequena posição, até porque entra naquilo de small caps que podem sim, para um médio e longo prazo, trazer um bom resultado, mas um dia sem grandes notícias, não teve nenhuma fala do presidente Lula, nem um ataque do governo Trump, nem vice-versa. Então, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta e até a próxima, investidores.